Hi Brasil! Bem-vindo ao canal do Jimmy Nada Neutro, o Duende Doido, o Leprechaun brasileiro, o Nerd Leprechaun, hoje para falar do quarto episódio da segunda temporada do Pacificador. Roda a vinheta pra gente começar essa resenha nerd. Vem comigo! Cafezinho primeiro para começar. Bom pessoal, o episódio começa com um flashback da origem das portas dimensionais. É um flashback do pai de 35 anos atrás. O Cave e o Chris, o pacificador, eles são crianças ainda e eles estão indo caçar. Fazer uma caça no meio da floresta e eles encontram um alienígena e o pai deles atira e abate o alienígena, né? O pai do pacificador, ele estoura a sangue frio a cabeça do alien. Estoura na hora assim com uma espingarda. Pum! Espingarda, será? Muito velho, né? Por um momento eu achei pelo grunhido do alienígena, que ele era a doninha do filme Esquadrão Suicida e da Creature Commandos, né? Eu acho que a voz de quem dublou, quem fez o barulho, deve ser o mesmo ator. Não cheguei a confirmar. Mas do lado do alien, antes do pai dele estourar a cabeça dele na frente das crianças, explodir sangue para todo lado, e miolos, tinha uma espécie de lancheira. Eu achei que era uma lancheira ali. Eu achei que era o capacete do pacificador, mas não era, era uma maleta, uma espécie de maleta, uma lancheira que abre assim, uma bolsa que leva ao portal para aquelas portas que a gente vê durante a primeira, um pouquinho na primeira e durante agora a segunda temporada, ele acessando o multiverso. Então a gente entende, fica claro, que a origem daquelas me parece, né, que a origem dessas portas é alienígena, né? Me parece um alienígena. Será que não? Que é algo da Terra, aquela criatura é mais uma criatura criada pelo Lex Luthor, estava fugindo de algum lugar? Fiquei nessa dúvida. Fiquei com a impressão que é um alien, né? Que acessou a porta e saiu aqui para o universo do pacificador. Eu destaquei algumas coisas aqui na pauta pra gente falar nesse episódio, que eu achei meio morno, né? Episódio mais ou menos. Eu acho que não tem como o pacificador não ser doente da cabeça, né? Tendo um pai daquele jeito, né? Você vê que é todo um estereótipo de homem caçador, que tem a masculinidade afirmada ao matar bichos, e na frente da criança, sem nenhuma dó, ele vai lá e mata aquela criatura, mesmo que não é humano, mas mata de um jeito muito agressivo, né, na frente das crianças. Não tem como pacificador não ser um maluco. E me parece que eles eram um costume, né? Durante o episódio depois, o Chris fala que aquela cabana era um lugar onde os pais levavam ele para caçar junto, né? Gente, eu sempre falo com muito spoiler, vou dar esse alerta. Eu esqueço de falar às vezes no vídeo que todas as minhas resenhas aqui nerds dos episódios, desde o primeiro que eu tô fazendo do Pacificador, tem muito spoiler. Se você não assistiu ainda, corre lá para assistir e depois vem aqui para ver meus comentários, se você concorda com eles, se você discorda, se eu só falo besteira, se eu só falo merda. A gente tá aqui para falar merda mesmo. Eu destaquei também o diálogo, em seguida dessa cena vem o diálogo aleatório na van, aquele diálogo que sempre o James Gunn tem dos agentes na van conversando até ir para completar a missão. Eu não achei o diálogo engraçado, fica o Sr. Wild, o Economus e o Judomaster
trocando uma ideia sobre a nacionalidade do Judomaster, se é chinês, se é vietnamita. Fica uma série de piadas aleatórias ali. O Economos entregando o Fleury, falando que ele se achava que mandava na Bordeaux. Eu não achei engraçado, a não ser quando o Sr. Wilde faz a piada do Economos, chama o Economos de Hagrid, que é o personagem do Harry Potter. Aí me pega, porque eu amo Harry Potter, e aí me pegou muito, eu dei risada. E o Economos é grandão, né, então ficou muito parecido. Eu achei maravilhosa essa piada e não tive como não rir, né. Em seguida eles chegam na casa do pacificador, né, para finalmente acessar aquela porta. E o pacificador tinha fugido daquela maleta, que de acordo com ele é o que faz a porta abrir, é o acesso ao portal, é aquela maleta, aquela coisa móvel, aquela lancheira do alien, da criatura. E ele já tinha fugido com ela para a cabana. Então o Economos avisa o Chris pelo celular, mandou uma mensagem escondida avisando que as Argos estavam indo para lá para capturar ele e acessar a porta, né? O Sr. Wilde, o caça-águias, que o Economos chama de uma maneira muito engraçada de capitão de... Eu até esqueci o nome aqui, ele chamou de capitão de apropriação cultural. Achei muito engraçado, porque é um homem branco que se veste de indígena, né? Que tem toda a mística indígena, então ele chama de capitão de apropriação cultural. Achei muito bom. Ele chega e ele mastiga as fezes da Eagle, né, da águia, e ele começa a descrever o que ela comeu no café, né? O que a águia comeu, e é um pouco engraçado, né? Mas já é uma piada que você já vi em muitos outros lugares, inclusive eu vi num filme brasileiro daquele Antônio Tebet, do Porta dos Fundos, que é o Peçanha contra o Animal, é mais ou menos assim, não lembro o nome do filme, que ele está investigando um crime relacionado ao jogo do bicho e ele precisa encontrar o bandido, né, o assassino, eu não lembro exatamente como que era a trama, mas ele tem uma camisinha usada do bandido e ele entrega para uma policial, que eu esqueci o nome da atriz, que também é do Porta dos Fundos. Ele entrega para ela a camisa usada e faz ela provar o esperma do cara e pelo esperma ela identifica. Ela toma, engole, faz gargarejo e identifica que é um homem gordo, branco, alto. Então eu achei uma cena muito parecida e eu tenho essas referências BR muito zoadas. Na versão dublada, eu assisto uma vez dublada e uma vez legendada para fazer a comparação, né? Se teve alguma diferença, alguma adaptação de piada, que eu gosto muito de sempre ver as coisas BR, né? Não só o Leprechaun brasileiro à toa, e não falo Rai Brasil à toa também. Eu gosto muito das coisas brasileiras, então eu assisto sempre dublado. Na versão dublado, durante a luta, que enquanto a Argus chega na casa, o pacificador está fugindo e o Judomaster vai atrás dele. Contra ele, eles começam a luta sem graça, mais ou menos, né? E o pacificador consegue se livrar dele, cai em cima dele no final da treta e chama ele de chupa-cabra do caralho. Gosto sempre dessas referências brasileiras. É muito interessante na sequência o diálogo entre o Economos e o Sr. Wilde, o caçador de águias lá, né? O Sr. Wilde tá mirando na Eagle para matar ela, mas o Economos, com dó da águia, gosta dela, empurra ele cai e depois levanta, né? E eles têm um diálogo interessante você vê como é a sutileza. James Gunn, ele joga às vezes umas pautas atuais de uma forma sutil nos diálogos, né? O Sr. Wilde, ele é um caçador de águias, né? A única coisa que ele faz, e ele fala que águias, que a desculpa do Economos, que a águia que foi outra águia que empurrou ele, por isso que ele caiu, sendo que foi o Economos, o Sr. Wilde fala que isso não é verdade, que águias são seres que andam sozinhos, isolados, a não ser que ela seja a águia primitiva, mística, que ali era o destino dele encontrar aquela águia e matá-la, né? O Economos fala que era só uma desculpa para ele, que ele dava para essa mania louca de matar animais, de matar águias, né?
E eles você percebe uma discordância ali durante o diálogo que se referem a duas posições de matar ou não animais, né? E o Sr. Wilde, ele fala que a gente discorda, mas concordamos em uma coisa, essa águia tem que morrer, concordamos com ele. Ele está fazendo uma referência ali a divergências meio políticas, né, de ativismo, e que novamente eles deveriam ter uma concordância em comum. Só que quando eles falam, não concordo nada em matar uma águia, né? Mas é um louco que queria que fosse básico a concordância de matar um animal, né? Então o James Gunn, de novo, ele está brincando, ele usa esse diálogo como uma sutileza, essa conversa, né? Eu gosto dessa inteligência de James Gunn na hora de escrever os diálogos, né? O Vigilante, eu tô achando ele muito, muito perdido durante as temporadas, porque ele tá como um prestador de serviço, né? Ele e a Adebayo, na verdade, né? Os dois estão meio como um prestador de serviço, só servindo ali com um apoio quase que emocional pro pacificador. Ele chama o Vigilante para ajudar ele a esquartejar o corpo dele num dos episódios, e agora ele chama ele para comprar uma porta para eles colocarem nessa casa abandonada para onde ele fugiu, né? Então o Vigilante eu tô achando muito mal aproveitado. Eu lembro que na primeira temporada ele tinha mais relevância como personagem, né? Tem um momento que o Economus, na sequência, ele dá uma lacrada em cima da Sacha Bordeaux e cospe na cara do Fleury. Eu também achei que essa lacrada que ele dá em cima da... Vou chamar de lacrada porque é como se a pessoa que tem uma condição, uma doença ali, ele estivesse falando que a outra pessoa é paga para aguentar a doença dele. De certa forma sim, mas ele dá ali uma lacrada em cima da chefe dele. E é o James Gunn de novo mexendo, né? Hoje em dia surge cada vez mais doenças, mais nomenclaturas para doenças, e o Economus fala que você não leu minha ficha, você tem que pagar para me aguentar do meu jeito para ter os benefícios da minha habilidade de hackear e de acessar qualquer tipo de sistema. Então, os prós e contras, porque ele tem dificuldade de relação, ele tem aquela tal ansiedade paralisante que ele cita no episódio anterior, né? Esse episódio segue, né, e o Economus começa a tentar enrolar todos os agentes da Argus para que dê tempo do pacificador transferir a porta da casa dele para aquela cabana, para aquela outra casa abandonada no meio da floresta. Eu gostei muito, como eu sou formado em design gráfico, e tenho conhecimento de design e tal, eu gosto muito do visual e dos dispositivos, do uniforme, às vezes da tipografia que aparece no começo do episódio, da abertura. E a lancheira, ela é aquela, eu chamo de lancheira porque foi a primeira coisa que me veio na cabeça, quando é uma coisa que você pega assim, uma maleta, né? E me veio lancheira na cabeça que eu sou maluco. Quando ele abre ela tem um núcleo, parece um sistema solar, e os botões, eles têm círculos em torno e é uma órbita, né? Os botões, eles ficam orbitando ali meio que em torno do botão principal ou da estrela, né? Me lembrou muito um sistema solar e uma mesa de som. Você vê que na hora que ele tenta ajustar, meio que equalizar para acessar a frequência da porta. Eu falo frequência porque tem muitas linhas esotéricas religiosas que elas acreditam que as realidades elas estão em frequências, né? Que a gente só consegue acessar uma outra realidade, aí para quem acredita nesse tipo de coisa, quando você muda a frequência, uma frequência visual, de espectro visual, e também uma frequência de realidade mesmo. Então eu achei interessante na hora como ele começa a ajustar a mesa de som ali, a maleta, você vê que começam meio que uns raios saindo, uma eletricidade assim, e me lembrou canais de áudio, assim, de frequência mesmo, né? Até de luz mesmo.
para aquele acesso ao portal. Então eu achei esse dispositivo criativo muito interessante de ver numa série que tem essa pitadinha de ficção científica ali. Depois disso, o Rick Flag Sr., vendo que o pacificador sempre escapa, ele vai recrutar a Harcourt numa cena em que eles... É até citado que ele machucou as costas, eu acho que é a primeira referência, se eu não me engano, ao Creature Commandos, onde ele machuca em um dos episódios, né? Se machuca e a Amanda Waller vai lá visitar ele, né? Que eu achei meio estranho, que a Amanda Waller não tem esse apego, não me parece uma personagem com apego sentimental, né? Mas isso é para uma outra resenha do Creature Commandos. Se vocês gostarem, fala aqui para ele fazer a resenha episódio por episódio dessa animação, que é bem legal. O Rick Flag Sr., ele tenta recrutar a Harcourt, falando que a Amanda Waller queimou ela, né, pela primeira temporada, que a Adebayo entregou a mãe dela publicamente, né, na Força Tarefa X, falando que ela usava pessoas, né, como suicidas em missões por debaixo dos panos, problemas dos Estados Unidos. Então o Rick Flag Sr. informa que ela queimou, ele confirma que ela está queimada mesmo e nunca vai conseguir nenhum emprego. E ela fala que você faria qualquer coisa para voltar ativa. Você vê que ela está ali tentando se sentir viva durante o episódio. O episódio sai do pacificador e dos agentes para ela, sai do corte, né, sai do Rick Flag Sr. perguntando onde é o endereço da Harcourt e corta para ela tretando com o cara de novo em algum bar. Então é a forma que ela faz de se sentir viva. A personagem parece que só consegue se sentir de alguma forma realizada quando ela está em missão por essas agências, ela está trabalhando como agente, né? Então ela está perdida e continua buscando por briga. Em seguida, ele é o único que parece inteligente, o Rick Flag, né? Eles mostram o Economos com o celular na mão e ele vê a foto no apartamento deles como equipe, pacificador, Economos, tudo junto, um retrato que ela tem no apartamento dela. Então é óbvio que ele pode estar ajudando o pacificador. Eles têm uma ligação, todos eles, como equipe, que participaram da derrotada das alienígenas borboletas na primeira temporada. O Rick Flag Sr. de todos os agentes ali, até mais que a Sasha Bordeaux, ele parece a única pessoa que tem algum cérebro e pensa. Então ele pede para confiscar o celular e ficar de olho nele. Já tinha pedido nos outros episódios, porque ele não confiava no Economos. E a gente, o telespectador aqui, a pessoa que está assistindo, ele consegue perceber que realmente ele tem razão em não confiar no Economos. Até que enfim a gente vê um poderzinho do Sr. White. Eu adoro o desenvolvimento do personagem nessas produções de super-herói, de anti-herói, de vilões, tanto Marvel quanto DC, mas eu gosto do momento do poderzinho, porque é a diferença que você tem entre uma série de pessoas normais, que elas não podem usar poder, elas não têm vantagens sobre-humanas, para uma série com superpoderosos. É você ver como que quem escreve, como que a produção utiliza os superpoderes das pessoas ali. E eu acho que isso falta às vezes. Você fica tão mergulhado na ideia de desenvolver os personagens, suas motivações. E não estou falando nem que isso é ruim, mas eu, como um nerd que adora superpoder, eu quero ver um pouco do poderzinho, como ele é utilizado no desenvolvimento das séries e dos próprios personagens. O que dá vantagem para ele ter o poder, né? E o Capitão Apropriação Cultural, quando o Economos chamou, ele, para localizar a Uggle, que fugiu depois dele ser empurrado pelo Economos, ele usa ele começa meio que um ritual indígena lá em torno ali do sangue dele, e ele faz um desenho de uma águia com sangue na testa dele assim, uma coisa bem indígena, e faz uma projeção astral. Você vê ele, uma parte espiritual dele, um corpo espiritual aí, quem é esotérico, que
para localizar, e ele consegue uma conexão com a Eagle e localiza ela sobrevoando aquela casa, aquela cabana. Me lembrou até, eu que sou fã de CDZ, de Cavaleiros do Zodíaco, o melhor anime pra mim. Não é o melhor anime, mas é o meu favorito de coração. Sei que tem algumas coisas de hoje em dia pra você assistir muito ruins, mas eu amo de paixão esse desenho. E me lembrou muito o Shaka, né, quando ele faz a posição de meditação e o Cosmo ali, quando o Shaka senta na Lotus, assim, abre e tal. Ainda mais que tem um momento do Sr. Audi que ele vai começar a projeção astral, que acende uma energia, um cosmo assim em torno dele. Aí eu lembrei muito do Shaka, né? O episódio agora se encaminha para o fim. A Harcourt aceita servir de isca para eles capturarem o pacificador junto com os agentes da Argo. Meu destaque aí para a cena onde a Sacha Bordeaux ela está vestida ironicamente, talvez, ou ironicamente não, né? Bem propositalmente de Bordeaux, ela está de vinho. Que morena maravilhosa. Isso, tem muito queda por morenas. Ela é linda, né? Achei. Esse é o meu destaque da cena. Eles estão todos ali apaisando, esperando o encontro da Harcourt com o pacificador, que pega o carro do vigilante e vai até ela, que ele falou que precisa perguntar. Ele está ali numa indecisão se permanece na sua realidade ou vai para outra, que é a realidade idealizada dele, né? A Adebayo, ela tá um pouco largada nessa série, junto com o vigilante, na minha opinião. Ela toma a referência a ela no episódio é que ela toma um golpe, porque ela contrata um anúncio para divulgar a empresa dela de vigilância e de segurança. E o pacificador fala que é uma empresa fake, que não tem nenhum anunciante, que não tem nenhum público, poucas publicações, então não tem nenhum alcance, né? Ela percebe que ela tomou um golpe, ela deve ter pagado caro pelo aquele anúncio. Ela serve, na série, está servindo como um apoio emocional ali para conversar com o pacificador. Na outra eu achei que o vínculo com ela, da Amanda Waller, tornava ela mais interessante. Como não tem a Amanda Waller nesse episódio, eu acho que eles não sabem muito bem o que fazer ali com a Adebayo, então eles colocam ela ali só para fazer esse apoio emocional do pacificador, do Chris, né? Ela levanta uma questão interessante nessa conversa com ele dentro da cabana, depois que eles conseguem abrir, transferir a porta, né, e a porta dimensional para aquela cabana, e os agentes ficam frustrados porque eles só abrem a porta que tem um armário normal. Ela começa a conversar com o Chris e ela levanta a possibilidade de que aquelas portas podem ser só uma realidade ilusória, que não é real. Eu achei interessante, tudo bem que pra mim já estava na minha cabeça nos outros episódios, eu já tinha falado que eu tinha gostado de como ele está abordando o multiverso, essa outra realidade, que não fez com que eu ficasse menos desgastado, que eu já estava empapuçado de multiverso, né? Então eu achei que ele abordou o multiverso de uma maneira interessante. Se essa questão que a Adebayo levantou, que pode ser só uma realidade ilusória, que não pode ser real aquilo, eu fiquei meio broxado. Eu falei, caramba, será que ele vai por esse caminho? Não é multiverso, na verdade é só uma projeção ali do pacificador, gerada pelo aquele dispositivo, que leva a outras realidades que ele tem, que a pessoa deseja. Vamos ver, acompanhar nos próximos episódios como que isso vai se concluir essa outra realidade, né? E finalmente a cena pós-crédito, né? A piada estendida que o James Gunn adora. Ele acaba aqui estendendo um pouco a piada do Sr. Wilde comendo as fezes da Eagle, né? Ele continua escrevendo no almoço, ela come tal coisa, no jantar, nossa, esse animal é mais bem tratado do que eu. E de novo é o James Gunn acenando para uma questão meio política, né? Meio
meio cultural, animais, pessoas que se preocupam às vezes têm ligação mais com o animal do que com o próprio ser humano. Se for por questão brasileira ainda, é certeza que existe animal que é mais bem alimentado do que ser humano. Isso aí não tem dúvida, né? Denúncia social aqui. Aí fica, o episódio acaba e fica na nossa cabeça. Será que o Chris vai optar por ficar nessa realidade onde ele se sente um fracassado, que nada dá certo? Ou ele vai querer assumir de vez o lugar da versão que ele matou e viver na outra realidade? Onde o pai dele está vivo, onde o irmão está vivo, onde ele é super-herói, onde a Harcourt ama ele. Estou ansioso para saber, né? Eu achei um episódio morno, mas tem alguns desdobramentos pra gente se encaminhar. Não sei quantos episódios vão ter essa série, mas eu prometo aqui trazer a resenha com vocês de todos os episódios até o final. Gente, não esquece de curtir o vídeo, assina o sininho, se inscreve no canal, é muito importante para ajudar que o canal cresça. Se você gosta da resenha, dá um like, compartilha com seus amigos nerds. E é isso que eu tinha para falar do quarto episódio. Fui!